Sou enfermeira, participo de um projeto de qualificação da RAPES, né, que é uma parceria da Superintendência de Atenção Psicossocial e Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, com a UERJ. Essa é a nossa última aula, né, do curso do Guia de Intervenção Humanitária Mental Health Gap, onde vamos abordar o apoio matricial e construção de fluxo na rede de atenção psicossocial. Diante desse cenário que nós estamos vivendo, né, do Covid-19, e a gente fica pensando em como cuidar da saúde mental, né? Nós estamos vivendo uma crise humanitária e é necessário cuidar ainda mais da saúde mental, porque a gente tem presente aí um aumento da vulnerabilidade psicossocial, a presença de uma questão do cuidado que hoje, que salva vidas, que é a questão do isolamento, que por si só ele gera uma situação de estresse, né? Que é uma mudança no cotidiano de vida, na organização de vida das pessoas, a dificuldade, a preocupação com a geração de renda, de como garantir a sua renda para as pessoas, o medo de possível contaminação e morte da própria pessoa e de entes queridos, de sua rede familiar. Então, a pessoa, além de novos acontecimentos, novos casos que podem surgir, a gente também tem situações de pessoas adoecidas poder ficar ainda mais grave, vir a agravar o seu quadro, né, com um aumento significativo de situações de violência doméstica e tentativa de suicídios e automutilação. É preciso a gente ficar atento, né, ao cuidado de alguns sofrimentos específicos, que nesse momento, em situações de crise humanitária, tende a acontecer e estar mais presente no nosso dia a dia, que são as ansiedades, as somatizações, a depressão, reação aguda ao estresse, o transtorno de estresse pós-traumático, o luto em todos os sentidos de perdas da sua vida, da rotina, da sua forma de viver, de pessoas, né? O uso abusivo de substâncias também é algo que a gente tem visto muito presente. Por que a gente precisa cuidar da saúde mental? Porque nesse momento de crise humanitária, a gente vive essa situação desse grande conflito presencial, né, do momento que a gente está vivendo, e aí depois que passa esse momento da emergências e urgências mais eminentes, o que vai acontecer? A gente tem uma terceira onda, que é uma sobrecarga na atenção primária dos casos crônicos que ficaram deixados de lado para poder cuidar das situações agudas da Covid-19, e uma quarta onda, que são traumas psicológicos e aumento de doenças mentais. Alguns estudos já mostram para a gente que a depressão e os transtornos de ansiedade e os relacionados ao estresse, que já eram endêmicos no Brasil e no mundo, mesmo antes da pandemia da Covid, mostram um aumento de casos, né, relacionados a essa situação que as pessoas estão vivendo. Na China, estudos demonstram que metade da população que respondeu à pesquisa apresentou sintomas moderados a severos de ansiedade, depressão e estresse. Por isso a gente fica pensando como fazer esses enfrentamentos, né? Como assim a gente pode cuidar de uma situação de tamanha novidade e de tamanho desafio que a gente está vivendo. Então, um caminho importante que a gente precisa construir nesse cuidado é o fortalecimento da rede de cuidado, porque a maioria desses casos, das situações, tende a ser acolhidas em serviços de base comunitária, por ser um serviço capilarizado, próximo do território, dentro do território, próximo da moradia das pessoas, do lugar onde as pessoas vivem, onde as necessidades estão ali presentes, né, iminentes da vida real e das necessidades
que acontecem diante das situações vividas por aquela população. E quais são esses lugares? São as unidades básicas de saúde e o próprio Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs. Esses serviços de base territorial são os serviços que, na verdade, a população mais procura, né, quando sente uma situação de crise e de necessidade. E que deve procurar mesmo. É a porta de entrada do serviço e atenção primária, por conta da sua coordenação do cuidado, e para a saúde mental, por conta da ordenação do cuidado em saúde mental, né? O CAPS. É indispensável, portanto, a gente fortalecer as redes do cuidado do serviço de saúde mental e atenção primária em saúde, que compõem a rede de atenção psicossocial. Por isso, para fortalecer essa rede, a gente precisa pensar no apoio desses serviços, né? Como apoiar a atenção primária em saúde no cuidado em saúde mental e criar fluxos claros de atendimento aos usuários. O fortalecimento da rede de cuidado, ele se dá como que ele é possível fazer isso, né? Se estabelecer os fluxos claros de cuidado, qualificar a comunicação, né? A gente precisa ter mais habilidade de que forma que a gente fala, quais são os meios que serão usados para poder se comunicar. Pensar na questão do suporte mútuo entre os serviços, como que um serviço pode apoiar o outro, e organização do trabalho compartilhado com apoio matricial, presencial ou à distância, né? Quando a gente está falando do apoio matricial, a gente está falando numa construção de saberes, né? Numa construção compartilhada do cuidado, numa construção de vida, onde esse trabalho possa ter o apoio na coordenação do cuidado e na corresponsabilização dele. No mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária. Ela é resolutiva, identifica riscos, necessidades e demandas em saúde e produz intervenções clínicas efetivas. É responsável principalmente pelos agravos de alta prevalência em qualquer área da saúde. Então, a Estratégia de Saúde da Família, que tem um trabalho organizado no território, com uma equipe de referência para uma população adscrita, ela tem toda a coordenação do cuidado e reconhece aquela população, cuidando de toda a prevalência em qualquer área da saúde. Cuida da hipertensão, mas ela não cuida do infarto agudo do miocárdio. Ela coordena esse cuidado, né? De uma forma hierárquica, ela acompanha esse usuário em toda a rede, em todas as necessidades que ele precisa, mas ela continua cuidando dele como porta de entrada e coordenando o cuidado dele em todos os pontos de atenção da rede que a gente tem. Ela cuida da infecção urinária, mas não da insuficiência renal, do mesmo modo lá do infarto agudo do miocárdio, né, do hipertenso. Então, ela vai cuidar da infecção urinária e vai acompanhar e coordenar esse cuidado em todos os pontos de atenção que esse usuário precisar, e até que ele vá e precise de uma internação e ele volte ao seu domicílio no território onde é o lugar que o Saúde da Família domina, né? Está ali junto com ele, acompanhando todos os cuidados. Ela coordena o cuidado em todos os casos, elaborando, acompanhando e criando o projeto terapêutico singular, monitorando e organizando o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção da rede de atenção à saúde e outros pontos da rede de saúde intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais. Então, os diversos pontos que interfazem, que se comunicam com a questão da qualidade de vida e saúde desse usuário, dentro da saúde, para fora dela, a estratégia de saúde da família, ou equipe de atenção primária, ela vai estar junto, articulando com essa rede. (80% da demanda do sofrimento psíquico
pode e deve ser manejado na atenção primária à saúde. E isso envolve muito mais do que a doença mental, né? Ele está vinculado a outras queixas, a queixas físicas, hipertensões resistentes, crianças de baixo peso, problemas sociais graves, envolve busca ativa de casos graves. A equipe de saúde da família tem recursos e possibilidades que desconhece e precisa descobrir, superando medos, estigmas e falha na formação. Envolve um trabalho interdisciplinar e intersetorial. Ao mesmo tempo que as equipes de atenção primária realizam muitos cuidados em saúde mental no território, outras coisas ela não é bem aproveitada, porque ela não conhece, ela desconhece o como fazer. Então é preciso que a gente possa aprimorar esse conhecimento e poder discutir com ela, oferecer a parceria do cuidado compartilhado para que ela possa ser melhor aproveitada no que ela é capaz de fazer dentro das necessidades do território. E qual é a realidade que a gente tem, né? Uma demanda de alta prevalência de depressão ansiosa, uso nocivo do álcool, dificuldade de aprendizagem, violência. A gente tem cuidado à demanda grave, crise, incluindo aí tentativa de suicídio, que acontece e chega com muita frequência nas equipes de atenção primária, e um cuidado clínico integral. E a gente tem uma lacuna de cuidado, de subdiagnósticos e falta de tratamento, falta de intervenções psicossociais e uso inadequado de benzodiazepínicos. Os nossos desafios, né? Os problemas encontrados na atenção primária à saúde são muito complexos e necessitam do apoio de profissionais especializados de várias áreas para resolvê-los. A integração da atenção primária em saúde com os serviços especializados é fundamental, mas necessita seguir os mesmos princípios. Não é simplesmente uma questão de encaminhamento. E para isso a gente tem alguns modelos, né, algumas possibilidades de trabalhar. O modelo para a integração dos cuidados em saúde mental na atenção primária são os cuidados colaborativos, que integram a atenção primária em saúde e serviços especializados. Necessitamos de cuidados escalonados, que deve ser modulado pela rede de saúde mental, já que a rede de saúde mental deve ordenar esse cuidado no território, né, de acordo com as necessidades de cada território, quem trata o quê, aonde, quando e como. É pensar como escalonar os casos, né, como olhar para o território e pensar junto com a atenção primária quais são os problemas e as necessidades desse território em saúde mental. Quem fica com o quê? Como que nós vamos trabalhar os casos que se apresentam? Onde podemos nos apoiar, né? Porque nós temos uma demanda maior do que a oferta que a gente tem de serviço especializado. E a gente tem uma possibilidade de, com o apoio qualificado, a atenção primária consegue trabalhar e trazer resposta para esses casos também. Há vários modelos mundiais. No Brasil, o modelo é do apoio matricial, através do processo de trabalho do matriciamento. Há várias formas de fazer o apoio matricial. Entre elas, a gente tem as consultas conjuntas, discussão de casos, grupos interdisciplinares, atividades de supervisão e capacitação. Podem ser realizados por profissionais oriundos de qualquer dispositivo de cuidado em saúde mental. As definições de cuidados colaborativos envolvem profissionais de diferentes especialidades, disciplinas ou setores, trabalhando juntos para oferecer serviços complementares e apoio mútuo. Asseguram que os usuários dos serviços de saúde recebam o cuidado mais apropriado para a sua necessidade, localidade e o mais respeito possível, com o mínimo de obstáculo. Respeito e rapidez possível, né? Podendo não ter aí obstáculos. Envolve a melhor comunicação ao possibilitar contatos pessoais, compartilhados, educação permanente e o planejamento sistemático de cuidados conjuntos.
O apoio matricial e o matriciamento, né, que a gente tem uma proposta do Gastão Wagner, que aponta como busca de modificações nas relações entre níveis hierárquicos dos sistemas de saúde. Nele, o especialista se integra organicamente a várias equipes que necessitam de seu trabalho especializado. O objetivo, além da assistência, um espaço de intercâmbio sistemático de conhecimentos entre as várias especialidades e profissões. Seus princípios e pressupostos: interdisciplinaridade, a prática dialógica da gestão de novos saberes e práticas e acesso à comunicação, uma clínica ampliada focada na pessoa e no caso, compreensão do conceito de responsabilidade territorial e epidemiológica, respeito à realidade local, amplia a resolutividade da atenção primária de forma a complementar e ser corresponsável, considerando 3 pressupostos: conhecimento da necessidade das equipes generalistas da atenção primária, gestão compartilhada do cuidado e a coordenação do cuidado. O respeito à realidade local, à cultura, né, a maneira de viver, o modo de fazer a vida acontecer naquele território é fundamental. Então, quando esses 2 saberes se encontram para pensar no cuidado em saúde, é muito importante o reconhecimento do modo de vida daquela comunidade, de como que as coisas acontecem ali. Quem deve matriciar com quem? A princípio, não há restrições. Matriciamento é um processo de trabalho para a efetivação do cuidado integral. Envolve profissionais de diferentes formações em diferentes níveis. Porém, a prioridade é a integração de especialistas com a atenção primária, em especial com a saúde da família. Podem ser especialistas de qualquer dispositivo de saúde mental. Lembra que nós falamos que nesse encontro de saber é muito importante a gente trabalhar as questões para dentro da saúde e para fora dela. Então, os encontros de saberes nesse momento só ampliam a possibilidade de um cuidado com qualidade do usuário. A caixa de ferramentas, né? Nós temos aí várias possibilidades de ferramentas para serem usadas no apoio matricial. Nós temos a consulta conjunta, né? Que você pode fazer um atendimento compartilhado com discussão de caso. Nessa consulta conjunta, os 2 profissionais de diferentes áreas, diferentes saberes, vão atender junto o usuário, né? E vão ver junto e pensar algumas possibilidades a partir daquele atendimento com os seus saberes de núcleos diferentes, né? E aí a gente poder trocar e pensar de que forma esse olhar ampliado pode melhor, e aí, claro, com certeza, incluindo aí o usuário nessa consulta, né? O desejo dele, o saber dele também nessa consulta, ampliar esse atendimento. Temos a visita domiciliar, a construção do projeto terapêutico singular, que a gente vai ver mais detalhado à frente, que é um instrumento fundamental para ser feito nos atendimentos de matriciamento, a referência à atenção secundária, que às vezes se faz necessário essa dúvida de como pensar, e antes de chegar ou encaminhar para a atenção secundária, é muito importante que a atenção primária compartilhe com outro saber da atenção secundária, se há necessidade ou não desse atendimento, desse referenciar para a atenção secundária, o atendimento individual específico, se for essa conclusão que a gente chega do caso, a promoção de saúde mental e prevenção de agravos à saúde mental, a classificação de riscos e redefinição do cuidado a ser prestado por cada nível de atenção, a educação permanente e suporte aos profissionais, que é uma ação, a educação permanente ela é transversal
nas ações de matriciamento. A todo momento, essa função pedagógica ela está presente, porque uma das ações do matriciamento é promover a autonomia do nosso colega que está ali sendo matriciado, é cada vez mais ele aprender aquilo como fazer, e aí poder, e aquela dificuldade dele ir diminuindo, e isso se dá através dessa ação pedagógica que ela é presente. Então, e aí também temos encontros de educação permanente mais organizados, né, para se falar disso, e nos vários trabalhos de grupos, que temos como exemplos os grupos de ajuda mútua, mulheres, artesanato, grupos de adolescentes, terapia comunitária, entre outros. É importante organizar o apoio matricial, né? Pensar, primeiro, quem vai matriciar? Então, fazer um levantamento, descrever uma lista de profissionais e serviços que o município pode contar para matriciar e a necessidade das equipes a serem matriciadas. O que matriciar? Que tipos de casos serão matriciados? Quais os casos mais recebidos pela atenção primária e em que há maior dificuldade no manejo? Quais os casos as equipes de saúde da família devem atender? Quais encaminhar e para onde? Então, essa negociação de como vai escalonar, pensar nesses casos é muito importante para organizar o serviço, né? Organizar o matriciamento. Quando? Organizar a agenda de matriciamento. A gente viu lá atrás que não é fácil organizar essa agenda de trabalho para os dois serviços. Então, é muito importante pensar como organizar a agenda de matriciamento, de modo a ocorrer periodicamente e com previsibilidade. Onde? Onde ocorrerá o matriciamento? O ideal é que ele aconteça lá no território, né? Que o matriciador possa se dirigir à unidade básica de saúde, ou que ele possa fazer por teleconferência, se a unidade tiver um difícil acesso, ou como a gente está vivendo agora esse momento da Covid, um momento interessante da gente poder discutir casos através de teleconferências, né? Usando os recursos que a gente hoje tem inúmeros, né? Inúmeras possibilidades. Como? Serão utilizados quais dispositivos? Consulta compartilhada, discussão de caso, presencial à distância, quais os recursos serão necessários, há um roteiro para compartilhamento do caso. Então, para que aconteça um bom matriciamento, bom apoio matricial, é importante que a gente organize ele, quem, o que, quando, onde e como. E é preciso também que a gente organize a rede, que a gente faça pactuações na rede, que isso não se dá só com os dois serviços. Então, pactuações com diversos atores, da atenção primária, da saúde mental secundária, da saúde mental terciária, sobre o perfil de paciente para cada esfera de atenção, sensibilizar o gestor, o local, sobre o funcionamento da estratégia. É muito importante a gente pactuar isso, que às vezes o próprio gestor não tem não está claro para ele essa necessidade de organização do matriciamento, não entende isso como algo que vai beneficiar o serviço e ampliar a qualidade do serviço. Então, a saúde mental é complexa e tende a ser posta de lado. A integração intersetorial, né? Talvez conversar até mesmo com as escolas, com o CRAS, com a educação, né, como já falei, com as escolas, com o conselho de saúde, conversar com diversos parceiros. Às vezes, o seu José da padaria pode ajudar num caso, então a gente tem que estar para fora dos serviços e no território pensando como articular a rede. Facilitando o contato, né? Visitas ou encontros virtuais pré-agendados, rotina previsível que permita a organização da unidade de saúde. Então, se a gente não pode ir presencialmente, pensar como pode manter essa agenda, mesmo que seja de forma virtual, disponibilizar talvez um celular, se tiver celular institucional, melhor, mas se não tiver, hoje a questão da discussão dos casos no celular, no telefone ou por um e-mail, facilita e agiliza o serviço. Pensar alguma forma rápida de comunicação é muito importante.
ações micro-relacionais, né? Pactuações de ações. O que eles esperam de mim? A gente pensar para criar, trabalhando as questões das expectativas. O que eles sabem, né? A gente entender o que eles sabem sobre o meu núcleo de saber. Os encaminhamentos são qualificados, encaminhamentos? Como qualificar os encaminhamentos para a rede? A gente está claro qual é o campo de atuação de cada um? Pensar nos manejos das arestas interpessoais, tentar organizar um pouco esse fluxo do que vem para cá e para lá, porque os dois serviços têm muitas complexidades, né? E ações macro-relacionais. Eu conheço os determinantes de saúde e as características da comunidade que trabalho, os equipamentos de saúde e suas rotinas, eu já fui até eles, a rede intersetorial, governamentais e não governamentais, os princípios da atenção primária. Eu conheço o diagnóstico de saúde que essa equipe de atenção primária construiu quando chegou no território, quais são as suas principais dificuldades, onde que essa equipe de saúde da família acha que eu poderia contribuir. Acho que a gente precisa, essa fala dos dois lados, é preciso haver que haja essa comunicação, né? Para a gente não frustrar expectativas também. E com isso a gente pode, sempre no matriciamento, é muito bom se destacar a importância do projeto terapêutico singular, né? Como um instrumento que sistematiza o nosso trabalho e organiza ele. São 4 momentos que a gente organiza dentro do projeto terapêutico singular, que é o diagnóstico e a análise, que é uma avaliação ampla que considera a integralidade do sujeito em seus aspectos físicos, psíquicos e sociais. A definição de ações e metas, propostas de curto, médio e longo prazo, quais serão discutidas e negociadas com o usuário em questão e com o familiar responsável ou pessoa próxima. Divisão de responsabilidades, é importante definir as tarefas de cada um, usuários, equipes de atenção básica e matriciadores com clareza, definição da pessoa com a função de gestão do PTS ou gestão do caso. E a reavaliação, que é o momento que a gente discute a evolução do caso e se farão as devidas correções de rumo, caso sejam necessárias. A consulta conjunta, que é a ferramenta que a gente mais usa, mais utilizadas, são a consulta conjunta, o projeto terapêutico singular. A consulta conjunta, né, que é uma consulta compartilhada, ela tem atendimentos conjuntos de multiprofissionais e interdisciplinares. Promove o compartilhamento de saberes e o estreitamento de laços entre as equipes. Não invalida a discussão de casos clássica, mas é melhor que ela, pois não se centra na questão de quem vai cuidar, pois define um cuidado colaborativo. Então, é um contato prévio entre as equipes, discussão antes do atendimento, então, explicando o modelo ao usuário. Então, o usuário, quando ele entrar para o atendimento, a gente já avisou a ele, né, que vai ter uma consulta, que vai ter uma outra pessoa de um setor especializado, que vai estar junto comigo fazendo essa consulta. Vou solicitar a ele a permissão para a realização da consulta, vou trabalhar com ele os aspectos de confidencialidade, atingindo uma conduta compartilhada com a organização da revisão do caso. As recomendações no momento desse de pandemia que a gente está vivendo, né? O que a gente recomenda é que a integração das situações de saúde mental na atenção à saúde, em geral, deve ser acompanhada por um líder que seja responsável por criação de planos de enfrentamento à situação de crise, concepção e coordenação da atenção à saúde mental nos estabelecimentos de saúde em geral, com base em análise pertinentes da situação. Na organização do cuidado, é importante levar em consideração a criação dos planos de enfrentamento, o ambiente, né? Então, no Saúde da Família, nesse momento, as unidades de saúde da família devem pensar na organização dos fluxos dos seus usuários, meio que organizar fluxos de usuários sintomáticos e não sintomáticos, que equipe vai ficar disponível para qual atendimento, porque todos os outros usuários, outras situações
de saúde, de necessidade de saúde, continuam acontecendo, mas o que a gente faz diante da pandemia? Como que a gente organiza o serviço para atender essa situação emergencial e continuar dando assistência àqueles que necessitam na sua rotina, né? Então, o modelo de serviço que a gente vai seguir, a contratação e treinamento de pessoal sendo necessário diante da demanda que vem surgindo no momento, né? Repactuar as referências de forma clara, o que a gente vai fazer com a chegada de tal situação, disponibilidade de medicamentos sendo necessário para alguma intervenção de imediato, e a gestão da informação. Essa é a nossa aula, eu agradeço muito a todos e agradecemos também a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS do Brasil e o Telesaúde UERJ. Obrigada.